Eu quero ler com você João capítulo 7, versos 1 a 6. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia e me acompanhe. Eu quero falar sobre Jesus salva a minha família. E uma história interessantíssima, que é a história do próprio Jesus, da própria família de Jesus. Diz assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos, isto é, os irmãos carnais, físicos de Jesus, os seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, pois que também os teus discípulos, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Preste atenção para esse verso 5. Pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Meus irmãos, vamos relembrar um pouco sobre a família de Jesus. Um pouquinho da história da família de Jesus. A mãe de Jesus, Maria. Preguei sobre Maria no Dia das Mães, vocês se lembram? Uma mulher abençoada, agraciada, escolhida por Deus para dar à luz, para gerar em seu ventre o Salvador do mundo. Que mulher extraordinária, que mulher fiel, que mulher de fibra, que mulher que abriu mão, que se dedicou. A mãe de Jesus, Maria, é uma pessoa fantástica. Não é mediadora e nem salvadora, mas é alguém digna de imitação de sua fé em Deus, de sua fé em Jesus. Maria creu imediatamente. Quando o anjo apareceu e falou com ela, imediatamente ela creu, não titubeou, não duvidou. José, o pai, que não era o pai biológico, mas era o pai de criação, ele duvidou no primeiro momento como é que Maria estaria grávida, ficou desconfiado dela, achou que talvez ela tivesse traído a sua confiança. Mas depois, quando o anjo também aparece a José, ele crê, ele também exerce um papel fantástico, espetacular na família, na criação, na proteção de Jesus em sua tenra infância. O pai e a mãe de Jesus, uma família especial, extraordinária, digna de imitação. Um paizão, José foi um paizão, irmãos. Olha que personagem bíblico extraordinário. E é interessante que a Bíblia nos diz que José, ele não coabitou com Maria até o nascimento de Jesus. Isto é, mesmo sendo já casado com ela, ele não teve nenhum relacionamento íntimo, sexual, conjugal com Maria. Maria ficou grávida virgem e permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Somente depois é que eles tiveram uma vida normal, de um casal normal, abençoado por Deus. E deste casamento abençoado por Deus, eles nasceram filhos. É interessante que há uma doutrina por aí de que a virgindade perpétua de Maria não é verdade. Maria ela concebeu virgem, ela ficou grávida virgem, ela deu à luz virgem, mas depois ela se tornou esposa de José de fato e de direito. E tiveram outros filhos. A Bíblia nos mostra esses outros filhos. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 3, versos 31 a 32, nós lemos assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. É interessante, deixa eu só um detalhe, que ao que tudo nos indica, ao que parece, José teria morrido nessa fase de adolescência de Jesus. Porque ele é muito presente na infância e depois ele simplesmente desaparece. Não há notícias sobre José. E sempre que Maria aparece, ela aparece com os filhos, não mais com o marido. Então, muito provavelmente, José teria morrido na adolescência de Jesus. Então, Marcos 3, 31 a 32. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora,
mandaram alguém chamá-lo. Preste atenção, a mãe e os irmãos de Jesus. Havia muita gente assentada ao redor e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Vejam que Jesus tinha sim outros irmãos. Lucas capítulo 8, verso 19 diz: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. A mãe e os irmãos. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Mais uma vez, Maria e os outros filhos dela, irmãos de Jesus. Mateus 13 é mais explícito, mais detalhado, pois nos dá os nomes dos irmãos. Olha bem, Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro, José? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco também as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? Quer dizer, aqui o texto é muito claro, é muito detalhado. Fala que Jesus era o filho do carpinteiro José, sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e ainda as irmãs cujos nomes não foram mencionados. Nós não temos no relato bíblico muitas informações acerca da infância de Jesus e do relacionamento dele com seus irmãos na infância, na adolescência. Mas aqui, no verso que nós lemos em João capítulo 7, nós percebemos que os irmãos de Jesus, apesar de serem criados naquele lar tão especial, apesar de serem filhos de Maria, de José e irmãos de Jesus, apesar de ouvir toda aquela história dos anjos, do nascimento virginal, dos pastores, dos reis magos, apesar de conhecer toda a profecia acerca de Jesus, apesar de conviver com Jesus e perceber um caráter completamente diferente, santo, 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 infalível, apesar de tudo isso, os irmãos de Jesus não criam nele. Olha que coisa interessante. Eu fico pensando que se até na família de Jesus havia alguns que não criam nele, se até os filhos de Maria e José, irmãos carnais de Jesus, não criam nele, imagine nas nossas casas, nas nossas famílias. É claro que há pessoas nas nossas famílias que também não creem em Jesus. Não significa que seja gente ruim, maconheiro, vagabundo, ladrão, bandido, não. Na maioria dos casos é gente boa, é gente nossa, trabalhador, gente séria, honesta, gente que convive com a gente que vê o bom testemunho do pai e da mãe e dos irmãos, do mesmo jeitinho que eles lá viam bom testemunho de José, Maria e Jesus. Só que mesmo convivendo nesse ambiente santo, ainda hoje alguns não creem. São amigos do pastor, são amigos da igreja. Vamos para o leilão. Pois bem, irmãos, continuando aqui, tive um probleminha aqui no meu computador, no meu celular, mas vamos para frente. Eu estava dizendo que pessoas que convivem conosco, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, gente nossa, gente amiga, que participa da igreja, que é amigo do pastor, que vai aos cultos, que ajuda até no leilão missionário, mas que ainda precisa de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Se os irmãos de Jesus precisavam, imagine gente da nossa casa. Mais ainda, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso em apenas mais alguns minutos. Em primeiro lugar, eu quero destacar que os irmãos de Jesus reconheciam quem era Jesus. Eles reconheciam, mas eles não criam. Eles conviviam com Jesus, eles desfrutavam da presença de Jesus, mas eles não criam em Jesus. O verso 3 diz assim, disseram, retira-te daqui, vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Vejam, eles reconheciam as obras que Jesus fazia, mas apesar de reconhecer, eles não criam
Não fica claro aqui se eles fazem isso zombando, ou se eles falam isso com incredulidade, mas o certo é que, apesar de conviver com eles, isso não era suficiente. Eles precisavam de uma experiência de fé com Jesus. Nossos familiares hoje ainda também convivem conosco, com pai crente, com mãe crente, com irmão crente, com tia crente, com avó crente, gente crente, mas precisa de ter uma experiência com Jesus, tanto quanto aqueles irmãos carnais de Jesus. Esse reconhecimento, esse convívio com a igreja, essa proximidade, nada disso é suficiente. É preciso ter uma experiência com Jesus. É preciso entregar a vida para Jesus. Nós cantamos agorinha mesmo, tão perto do reino, mas sem salvação. É exatamente assim. Gente que vive perto, mas sem salvação. São nossos familiares. E nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos orar por eles, investir neles, falar com eles. Foi o que Jesus fez. Em segundo lugar, Jesus afirma que o tempo deles já era chegado. A expressão aqui é kairos. Nós temos duas palavras para tempo. Cronos, de onde vem cronômetro, cronológico, cronologia. E o kairos, que é a ideia de oportunidade, de um tempo oportuno, da hora certa. E Jesus diz assim, o meu kairos ainda não chegou. A minha oportunidade, a hora de me mostrar, a minha tarefa de morrer na cruz, era sobre isso que Jesus falava. Esse tempo ainda não chegou, precisa esperar um pouco mais. Agora, o tempo de vocês, a oportunidade de vocês está sempre presente. Os irmãos de Jesus tinham a oportunidade de crer e naquele momento não criam. Nossos familiares também têm a oportunidade de crer e por isso precisam crer. Os nossos familiares também precisam aproveitar esta oportunidade de crer em Jesus. Por isso, a importância tão especial de nós orarmos, de nós trabalharmos pela salvação da nossa família. Agora, em terceiro lugar, preste atenção. Finalmente, os irmãos de Jesus creram nele. Finalmente, os irmãos de Jesus creram nele. Atos capítulo 1, verso 14, diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que seus irmãos creram nele. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que os irmãos creram nele. Mas que bom que creram! Que bom que tiveram tempo de crer! Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 19, Paulo relata quando ele foi a Jerusalém, e ele diz, não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, o mais velho, havia se convertido. O próprio Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito. Aquele irmão que antes não acreditava, não cria, agora ele não se apresenta como irmão de Jesus, como quem dá uma carteirada. Não, ele se apresenta como servo de Jesus. Isto é, eu não sou irmão, eu não sou digno de ser chamado de irmão, porque eu não cria quando ele estava aqui, mas eu sou servo do Senhor Jesus. Judas, o outro irmão mais novo de Jesus, não é o Iscariotes traidor, não, é o Judas que escreveu a epístola. Lá no verso 1, ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não diz que é irmão de Jesus, diz que é irmão de Tiago, e Tiago é irmão de Jesus. Mas eu chamo a sua atenção para a maneira como ele se apresenta. Servo de Jesus. Os irmãos de Jesus finalmente creram e foram salvos. Jesus salvou os seus irmãos quando eles creram nele. Minha irmã, meu irmão, não desista da sua família. Não desista de orar, de falar, de testemunhar. Não é falar enjoado, não, que ninguém aguenta gente enjoada, né? Mas uma palavra macia, uma palavra gostosa, uma palavra oportuna, uma palavra cheia de sabedoria, uma palavra na medida certa, como diz Paulo, temperada com sal.
uma palavra boa para levar os nossos familiares a Jesus. Ore pelo seu marido que ainda não é crente, ore pelo seu filho que ainda não é crente ou que está afastado da igreja. Ore pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua avó, seu avô, seu primo, sua tia, sua família, seus vizinhos. Ore, clame, lute com Deus pela salvação dos nossos familiares para o Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Esse é o meu convite para você. Envolva-se. Ore, trabalhe para que sexta, sábado e domingo seja um tempo de salvação nas nossas casas. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.